27 anos de casados. Quando eu me casei com ela, não era o final de uma etapa, era o início da maior jornada. Como foi dito agora há pouco aqui, tinha 14 anos quando conheceu o esposo, passou a maior parte da vida ao lado do esposo. Agora há pouco alguém ali atrás disse que já tem 50 anos de casado, não é? Então o altar é só o começo de uma jornada. Mas quando a gente vai casar, a gente só pensa em chegar até o altar. E pensa que ali solucionou tudo, resolveu o problema da vida da gente. Mas o altar é só o começo. O problema é que a gente não pensa no depois, nos 10 anos depois, nos 20 anos depois, nos 50 anos depois. E aí é por isso que os problemas surgem e a gente entra em crise. Muitas pessoas se separam porque não estavam prontas para os problemas que viriam, porque a gente só pensou em se preparar até o altar. Por isso que vocês estão aqui. Eu acho muito bom que os não casados ainda também participem, porque isso aqui é uma preparação para a jornada. E eu e a Márcia temos 26 anos de casados. Quase 27. Quando eu casei, o pastor Valteci propôs aqui o tema Imperfeitos e Felizes. Eu gostei muito, porque esse tema fala muito de mim. Porque eu, quando casei, eu pensava que era o perfeitão. Sério, gente, eu tinha lido livro, até o ato conjugal eu tinha lido, li vários livros, conversava com várias pessoas mais experientes. Eu pensei, casei, eu estou sabendo de tudo, estou pronto para tudo. Pensava que era o perfeitão. Aí começaram os problemas a surgir, eu pensava que a culpa era da Márcia, porque eu era perfeito, então não era de mim. As imperfeições vinham dela. Mas depois eu descobri que eu era o principal imperfeito. E se eu sou imperfeito, como é que eu vou exigir perfeição de uma pessoa que está do meu lado se eu sou o principal imperfeito? É interessante que essa história do versículo que a Márcia leu, esse casamento aqui já começou com um problema. Aquela região de Caná, ali na Galileia, era uma região produtora de vinho. E o vinho, naquela cultura, era muito significativo porque era símbolo de alegria. Hoje aqui em Anicon, se a gente for visitar lá, eu não sei, sua esposa, a pastora Maria, ela toma café, faz café? Agora há pouco nós fomos lá na casa da Rúbia e da Danúbia, passando lá para buscar as moças. Sabe como é que receberam nós? Um cafezinho com pão de queijo. Não é assim? Então o goiano quer fazer um cafezinho. Aqui você vai visitar alguém, você quer agradar alguém, peraí, eu vou fazer um café para você. Naquela cultura não é o café, era o vinho. O café deles ali era o vinho. Então faltar vinho era uma desfeita muito grande. E ainda mais no casamento. E parece que alguém projetou mal. Porque quando Jesus faz o milagre, ele faz o milagre com aproximadamente 600 litros de vinho. Então veio muito mais gente na festa de casamento do que eles pensaram, do que colocaram na lista. Alguém errou na lista. Então esse casamento já ia começar com um problema muito sério. Eles iam ficar marcados porque naquela região é produtora de vinho. Se falta vinho naquele casamento, daqui a um tempo alguém fala, aquele fulano, quem que é? Naquele lá que faltou vinho no casamento deles. Eles iam ficar marcados para o resto da vida como aquele casal por causa daquele problema. E eu, mais a Márcia, gostaríamos de compartilhar com vocês, porque problemas podem surgir no casamento e fora do casamento. A gente, quando tem criança que tem gripe, tem criança que tem dengue, tem criança que morre de pneumonia. Problema acontece em toda a etapa da vida, não só no casamento. Mas problemas também podem surgir no casamento. E aí eu, mais a Márcia, gostaríamos de compartilhar com vocês algumas coisas, alguns sinais que podem dar demonstração que está faltando vinho no nosso casamento. Eu queria fazer um pedido para esse povo bonito, que já brincou, que já declarou, que foi tão lindo ver vocês aí, né? Mergulhando neste momento especial de casais. Parabéns à organização, né? Decoração. Que coisa mais rica, que coisa mais linda esse trabalho. Glória a Deus pela equipe que se esforçou e que vocês aceitaram o convite, vieram e estão aqui, né? Dedicando esse momento um ao outro. Só que teve mulher que obrigou o marido a vestir camisa de manga longa, a abotoar o colarinho. Teve mulher que obrigou o marido a colocar terno para ficar bonito. Teve um que até tomou banho hoje para vir para cá. É, mãe? Teve, sabe, aquele esforço. As mulheres se arrumaram, estão vendo aqui, cada uma mais estilosa que a outra. Todo mundo lindo. Aí chega aqui de mãozinha dada, para ali naquele aparador ali, naquele nicho, é nicho que fala, né? Tira uma foto ali, todo mundo bonitinho, e aí a gente começa a ministrar,
E um começa a cutucar o outro. E fala assim, você é desse jeito. Você nunca fez isso pra mim. Porque você é sempre assim. Aí, o que acontece? Sai daqui empurrado. Então, o trato é o seguinte. O que Maria falou? Fazei tudo que ele vos disser. O que Maria falou? Fazei tudo que ele vos disser. Agora, o que a Márcia Alves pede? Humildemente a vocês. Não cutuca o seu cônjuge. Não fica falando, apontando. Fica caladinho. E deixa que Deus vai falar, amém? Você crê que Deus vai falar com você? Amém. E quando Deus fala com você, você ouve? Amém. E quando Deus fala com você, você obedece? Amém. Então deixa que o Senhor vai trazer uma palavra que traga mudança para os nossos casamentos. Amém? Porque ninguém muda ninguém. Sabia disso? Diga para o seu cônjuge, ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém. Ele tentou me mudar. Ele tentou me mudar. Eu desisti. Eu tentei mudar ele. Eu impliquei tanto com esse homem que hoje eu nem importo mais. Meu Deus. Né? Ninguém muda ninguém. Bota uma coisa na sua cabeça. Ninguém muda ninguém. Amém? Verdade ou não? Verdade. Mas Jesus transforma água em vinho. Amém? Amém. Então vamos lá. Primeiro sinal que está faltando vinho no casamento. Você olha para um casal assim e você olha para você, que a gente às vezes olha tanto para a vida dos outros e a gente precisa olhar para a vida da gente, né? De vez em quando eu tenho esses questionamentos. Será que eu sou uma boa esposa? Será que eu sou? Né? Será que eu estou de acordo com a palavra de Deus? Então, sinal de que está faltando vinho no nosso casamento. Esquece seu vizinho de mesa, esquece pastor Luiz Alberto, esquece Marcial, esquece. Olha para você, para o seu casamento. Sinal que está faltando vinho no casamento é quando o casal começa a ter falta de comunicação. Falta de comunicação. Ou eles estão brigando, começam a conversar e dá briga, ou eles estão em silêncio. Nenhum fala com o outro. Aí, o pai começa a usar o filho. Fala, vai lá, fala com sua mãe que o dinheiro das compras está lá em cima da geladeira. E ainda fala bravo com o menino, né? Que o menino não tem culpa de nada. E aí o pai vai lá, aponta assim. Aí a mãe responde, avisa pro seu pai que o almoço está pronto. E o menino no meio do fogo. Tá entendendo nada, né? Coisa triste é quando o pai e a mãe brigam e descontam no menino, descontam nos filhos. Por isso que casamento ajustado é bênção para a nossa família, para os nossos filhos, para a juventude, para a igreja, para as crianças, para o mundo, para a sociedade, para o céu, para a eternidade. Nós precisamos cuidar do nosso casamento. E aí quando falta vinho, começa a agressividade na comunicação. Em vez de falar com educação, porque o importante não é o que a gente fala, é como a gente fala. É ou não é? Se eu falar assim para o Luiz Alberto, amor, mas você atrasou hoje, hein? Não atrasou, viu gente? Só uma demonstração. Você atrasou hoje, hein? Ninguém cutuca ninguém. Não é verdade. Eu estou fazendo só uma suposição. Amor, mas você atrasou hoje, né? Agora, se eu chego para ele e falo assim, mas você é um atrasado mesmo, hein? Não tem jeito para você. É diferente ou não é? Quando alguém está numa conversa, o casal está numa conversa, e de repente um dos dois fala alguma coisa que não é verdade, né? É um equívoco. Aí você fala assim, seu mentiroso, eu nunca fiz isso, e nega a situação. Mas se alguém aprende a conversar e fala assim, meu amor, isso não é verdade. Se você olhar direitinho, você vai ver que isso não é verdade. É diferente ou não é? O importante não é o que se fala, é como você fala. Outro sinal que está faltando vinho no casamento. A gente viu aqui tantas manifestações de amor, tantas declarações de amor, né? E quando a gente se apaixona, a gente está assim no reino vegetal. Minha flor, não é assim? Minha flor, minha rosa, meu jasmim, meu jardim.
Assim é o reino Meu vegetal. chuchu! Meu chuchu! Até chuchu teve. Olha, eu gosto de chuchu, viu, gente? Pode chamar de chuchu aqui. Aí ouvi o meu chuchu. A gente brinca muito aqui. Eu gosto muito de chuchu. Quando você está apaixonado, você está no reino vegetal. Quando você está faltando comunicação no relacionamento, está faltando vinho, você sai do reino vegetal e vai para o reino animal. Sua anta, sua vaca, não é assim? Então, se você viu que seu saiu... Cavalo, seu burro! burro! Sua mula, assim parece uma mula! Jumento! Então, cuidado na hora da raiva. Se você perceber que a hora que você saiu do reino vegetal e está discussando no reino animal, porque está faltando vinho, vai com cuidado. Então esse é o primeiro sinal que a gente tem que observar, porque essas coisas, essas palavras, elas magoam e machucam. E a gente pensa que palavra não magoa e não machuca. Deus criou o mundo através da sua palavra. Então a nossa palavra pode gerar vida, mas também pode gerar morte no coração do nosso cônjuge e dos nossos filhos. Nunca diga para o seu filho, você é um burro. Você não vai vencer na vida, você não presta. Há pouco tempo eu e a Márcia estávamos aconselhando uma moça que a mãe tinha dito isso para ela. E às vezes a gente aconselha moças que a mãe diz assim, olha, você vai ser uma prostituta, você não vai ser ninguém na vida. A gente conhece casos que a moça virou prostituta, porque a mãe profetizou aquilo na vida dela. Nós que somos pais, nós temos autoridade, nós somos sacerdotes sobre os nossos filhos. Mudemos a forma com que nós comuniquemos, vamos gerar vida com aquilo que a gente fala. Meu filho, você vai ser uma bênção. Minha filha, você é de Deus. Minha filha, você nasceu para vencer. Você nasceu para impactar essa geração. É o que eu digo para os meus filhos. O Beto, meu caçula, está compondo música, pastor Valdeci. E aí eu falo para ele, meu filho, as músicas que Deus tem dado para você é para impactar essa geração. A igreja brasileira vai cantar suas músicas. Agora há pouco a gente vinha da Rúbia, e a Danúbia a gente estava ouvindo a música dele na Paz FM, né? E a gente grava e mostra para ele, manda para ele, ó, meu filho, está aqui rodando na Paz FM, quando está na outra emissora rodando, e a gente está ouvindo, alguém fala para a gente grava e manda para ele, porque estamos plantando semente de fé no coração dele. O nosso filho do meio está fazendo medicina em Palmas. Ano que vem ele termina um curso de medicina. Eu digo para ele, meu filho, você vai ser uma bênção nessa geração. Deus vai te usar para salvar e abençoar muitas vidas. E através da sua profissão, você não só vai ser médico, mas você vai salvar vidas, porque Deus vai te dar essa condição. A nossa filha fez direito, casou também, está morando em Brasília. E a gente fala mesmo para ela, minha filha, você vai impactar, você vai fazer diferença. Você está nessa profissão porque Deus vai te usar para fazer leis e ajudar muitas pessoas. Você não é qualquer um, meu filho. Você é de Deus, né? Porque os meninos gostam de argumentar com a gente, mas todo mundo faz, todo mundo vai, todo mundo pode. Você não é qualquer um, você é de Deus. Você é servo de Deus, amém? Palavra de vida. Plante essa semente no coração dos seus filhos e você vai ver o que eles vão se tornar grandes. Sabia que às vezes muitos filhos hoje não querem casar porque vê o pai e a mãe às vezes brigando, sai do reino vegetal e está vivendo no reino animal. Nós estamos plantando uma semente de amargura no coração. Você já percebeu que muitos filhos hoje não querem ter filhos? Muitas moças hoje não querem ter filhos. Querem casar. Não quer casar, não quer ter filho. Por exemplo, estuda, minha filha, para você não depender de homem. Eu vim de uma família, eu sou 4 irmãos. Eu sou o mais velho, tivemos 4 irmãos. O meu pai veio da família de 8, a minha mãe de 12. Né? O senhor, pastor Valdeci, seu pai veio de família de quanto? De 9, não é? Pastor Rosângela, só lembra os seus pais lá de quantos eram? 18, aí ó. Não, eu não contei tudo, meu avô foi 12, mas aí depois a minha avó morreu, porque não aguenta também, né? Não vai querer povoar a terra sozinha. Aí casou de novo, teve mais 8, aí a outra morreu também, senão ele tinha continuado, parou nos 20. Mas meu avô era um baiano, forte, teve 20. E só não chegou aos 30 porque as mulheres não aguentaram, porque ele não aguenta também. Mas hoje, qual é a média? 1 filho, 2 filhos. E o que a gente diz? Não, filho é despesa. Filho é trabalho, filho dá muita despesa, dá muito trabalho, o mundo está muito violento. Mas o que a Bíblia diz? Salmo 127, 128 são salmos da família. Salmo 127, 128, leia lá. Os filhos são herança do Senhor. Fruto do ventre o seu galardão. Fruto do ventre o seu galardão. Galardão é presente, é recompensa.
Os filhos são herança. A herança é o quê? É um presente que você ganha, uma propriedade que você ganha, é um dinheiro que você ganha sem você ter trabalhado. Alguém trabalhou e deixou para você. E aí o diabo está dizendo para a gente que filho é despesa e a gente está acreditando. E a Bíblia diz que filho é herança. E eu e a Márcia, eu quando criança, pastor Valteci, eu era engraxate, eu vim de família muito pobre, muitos filhos, de muita pobreza. Eu era engraxate. Depois, antes disso, eu era jornaleiro. De jornaleiro virei jornalista. Hoje eu sou diretor de jornalismo da Paz FM. De jornaleiro virei jornalista. Quando casei, muito pobre. Quando eu conheci essa moça aqui, eu tinha 2 peças de roupa só, 2 calças e 2 camisas. Hoje, graças a Deus, o guarda-roupa não cabe mais de roupa. Nunca faltou comida lá em casa. E quando nós nos casamos, de muito pobre, de muita dificuldade. Eu vim de uma família muito pobre, desde criança trabalhando para ajudar a família. Mas aí começaram a chegar os filhos. E cada vez que chegava filho, o meu salário dobrava. Cada vez que chegava filho, o meu salário melhorava. Filho é bênção. A Márcia diz que Deus é tão bom que com o filho vem a provisão. Que Deus já manda o filho com o que, meu bem? Cada filho que Deus manda vem com pão debaixo do braço. Deus manda a provisão. O neném já chega com a bênção. E aí, nós temos uma promessa de Deus na face da terra. O que Jesus disse para a igreja antes dele voltar para o céu? Tinha morrido, pagou o preço dos nossos pecados, ressuscitou, ficou lá uns dias dando instrução para os discípulos. Depois de 50 dias ele foi assunto aos céus. O que Jesus disse? Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Mas para a gente manter uma cultura, nós precisamos ter filhos, gente. Nós precisamos ter 2,2 filhos por casal para manter uma cultura. Sabe qual é a média hoje de filhos por casal que nós temos no Brasil? 1,8. Os muçulmanos, de média no mundo, está de 6 a 7, de média. Então ocupando a Europa com os filhos. O avivamento que aconteceu há 2 séculos nos Estados Unidos, sabe por que aconteceu o avivamento? Os filhos dos crentes é que ocuparam aquela nação. O avivamento que aconteceu nos Estados Unidos há 200 anos foi porque as famílias cristãs tinham muitos filhos. Aqueles filhos vieram, cresceram e ocuparam e pregaram o evangelho na nação inteira. Nós não podemos alcançar esse mundo se não tivermos filhos. E nós temos que passar isso para os nossos filhos. Porque hoje que a gente ouve, minha filha cresce, para você não depender de... A mãe ainda fica profetizando. Minha filha cresce e vai estudar para você não depender de marido. O que a mãe que faz isso está dizendo na psique? Que marido é ruim. Às vezes esse marido é ruim, muito pão duro. Aí a família fica prejudicada. Não, ajuda nós aí. Faz a mão para essa esposa também. Ajuda nós. Né? Mas se tem um marido que é, né, compatível com a família, que cuida, que tem o coração aberto, a mão aberta, a mãe vai fazer propaganda, vai falar assim, a melhor coisa que tem é ter um marido para ajudar. Minha mãe, muito sábia, me ensina muito nisso. E ela fala o seguinte, que as mulheres por aí andam dizendo, porque eu comprei, porque é o meu salário, porque não sei o quê, né? Eu não sei aqui nessa igreja, mas onde eu vou eu pergunto, o salário do esposo é de quem? É nosso. Fala a verdade, irmã. O salário do esposo é de quem? É nosso. Por que eles vão com medo de falar? Pode falar. É ou não é? O salário dos esposos é de quem? É nosso. E o salário das irmãs? O correto seria ser nosso também, né? Mas o que as irmãs respondem? É meu. É meu. O salário do marido é dela e o dela é dela também. Quem sabe do marido? Mas aí, mesmo que a esposa tenha um salário, mesmo que ela tenha condições de comprar alguma coisa que ela gosta, tem coisa mais linda do que ela, de repente, alguém falar assim, que Bíblia bonita. Foi meu marido que me deu. Que sapato bonito. Foi meu marido que me deu. Que coisa, que vestido bonito. Foi meu marido. Por quê? Porque é graça, é dádiva, é presente. E a gente falar que depender de homem é bom. Minha mãe me ensina o seguinte, que às vezes as mulheres falam, porque eu compro. Mas vem cá, de repente, a esposa compra lá determinada coisa que tem uma prestação lá, vamos supor, uma prestação alta, eu acho, não sei o nível financeiro de vocês. Mas uma prestação de R$300 por mês, para mim, é uma prestação muito dura, muito pesada. Não sei o nível de vocês, né?
vem cá, qual é a família com 4 pessoas, o casal mais 2 filhos, que sobrevive com R$300 de supermercado no mês? Consegue fazer a compra do mês com R$300? Pão, leite, fruta, verdura, carne? Pagar a conta de consumo, energia, tarará? Aí a bonita faz lá uma prestação de R$300 e começa a se achar. Que lindo, tô podendo. Mas se o marido não estiver lá bancando a família, esses R$300 não saem não, gente. Então, cuide bem do seu patrocinador, do seu financiador. E ensine os seus filhos a serem gratos. E dizer que o marido, sim, é o provedor da casa, amém? Glória a Deus por esse marido. Quem pode dizer glória a Deus pelo marido? Oh, graças a Deus. O segundo sinal que está faltando vinho é esse que a Márcia disse, quando falta acordo. Nós temos que ter acordo. Meu bem, o meu dinheiro é para onde? O seu dinheiro, o nosso dinheiro vai para onde? Como é que nós vamos educar os nossos filhos? Quais os projetos? Agora nós vamos comprar uma casa, então vamos economizar. Agora vamos comprar o carro, trocar o carro. Ou então não, vamos investir na educação dos nossos filhos. O casal precisa ter acordo. Um dos sinais que está faltando vinho e que impede o progresso do casal é a falta de acordo. Então o casal, atenção, vocês estão se preparando para casar. Quando eu fui me casar com a Márcia, eu tinha um sonho, eu orava, aqui pastor Marcion, que eu queria casar com uma moça alta, bonita, que fosse crente, não é que fosse bonita, que me amasse, mas que fosse bonita também, que fosse gente boa, mas que também tinha que me amar e ser bonita. Mas eu queria ter 3 filhos. E aí quando eu comecei a namorar com a Márcia, eu conversei com ela. A gente estava só namorando ainda, já estava pensando em noivar. Mas eu conversei, você pensa em ter filhos? Lógico. O que você pensa no futuro sobre filhos? Meu Deus. Eu fiz a pergunta, ela não sabia qual era o meu projeto, entendeu? Aí você respondeu, você lembra? 3. É com essa que eu quero casar. Os projetos dela eram semelhantes aos meus. Eu também sonhava em trabalhar, em crescer, mas sonhava acima de tudo em fazer a obra de Deus. Era também um projeto dela. Eu sonhava em constituir família, era também um projeto dela. Eu sonhava em continuar cuidando dos meus pais, que desde criança eu trabalhei para ajudar os meus pais, e era um projeto dela. Cuidamos dos meus pais, há 10 anos perdi a minha mãe, há 5 anos perdi o meu pai, agora estamos cuidando do pai e da mãe dela. Porque era um projeto nosso. Sabe, de não dissociar da família, de estar sempre ajudando a família. Então os projetos, eles unem o casal, como eles podem separar o casal. Então é muito importante o casal estar ao longo dos anos, porque às vezes você fez um projeto no começo do casamento, passa por 10 anos, às vezes precisa ajustar algumas coisas. É como ajustar a vela de acordo com o vento, não é? Às vezes você projetou uma coisa, já alcançou, ou ainda não alcançou, falta alguma coisa, ou apareceu alguma coisa para fazer, vai ajustando, mas os projetos do casal sempre tem que estar de acordo, isso ajuda demais no caminho. Uma questão que gera muita divergência entre os casais, inclusive comprovado por pesquisa, é a criação de filhos. Tem casais que não têm acordo na criação dos filhos. O marido fala não, a esposa fala sim. O pai fala sim, a mãe fala não. E aí vira aquela confusão na cabeça da criança, e um reino dividido, a palavra de Deus diz que não subsistirá. Então nós precisamos ter acordo também na educação dos nossos filhos. A esposa fortalecer a autoridade do marido, o marido fortalecer a autoridade da esposa. Isso é bênção para a educação dos nossos filhos. E tem casal que começa a brigar e começa a usar os filhos, querendo um ser mais bonzinho para o filho, né? Ah, seu pai falou não, vem cá, quero ver se ele vai vir falar alguma coisa. O menino, quando ele dá birra para a mãe, vai ver. Pega o menino e fala assim, vamos lá que eu vou te mostrar quem é que manda aqui. Né? Ele sabe como dobrar o coração da mãe, assim, chorando. Aí a mãe não aguenta. E às vezes é o pai, né? Eu vou mostrar quem é que manda aqui. Então, o casal precisa ter acordo. E ninguém cutuca ninguém aqui, amém? Amém. Mas o Espírito Santo está falando, amém? Terceiro sinal que está faltando vinho no casamento, falta de confiança. Meus queridos, a Bíblia diz, 1 Coríntios capítulo 13, Paulo escreve no verso 4, que o amor não suspeita mal. O verdadeiro amor não suspeita mal. Mas você precisa dar uma ajudinha também.
Porque bons hábitos geram confiança. Eu, sempre, os meus filhos, temos 3 filhos. Sempre onde eu fui, eu levava sempre um filho meu. Se a Márcia não estava junto comigo, eu levava um filho meu. Se eu ia para algum passeio, eu já fui goleiro, para quem não sabe ainda. Hoje eu sou coordenador de jornalismo da rádio, sou pastor, mas eu comecei a minha vida como goleiro. Eu fui goleiro e depois que eu parei de jogar profissionalmente, eu sempre fui goleiro dos cronistas esportivos durante 10 anos. Trabalhei na Agência Brasil Central também, de rádio e televisão. Lá eu era goleiro da equipe de lá também. Então, eu sempre, quando eu ia jogar bola, ia a algum clube, a algum local, eu levava pelo menos um dos meus filhos, se não os 2, às vezes até os 3. Se a Márcia não, às vezes ela ia comigo, às vezes eu fui jogar no Serra Dourada, ela foi torcer por mim. Às vezes jogar no Estádio Olímpico. Vai, goleirão, vai. Eu ia levar a família. Porque bons hábitos geram confiança. Aonde a minha família não podia entrar, onde os meus filhos não podiam entrar, eu também não ia. Eu só ia onde a minha família pudesse também estar ali. Ambiente que eu pudesse levar a minha família. Então, a minha esposa sempre confiou em mim. Mas por quê? Você pode dar essa ajuda, essa contribuição. Porque bons hábitos geram confiança. Sempre quando eu vou sair, eu estou indo em tal lugar, tal hora eu volto. Até porque já fui assaltado e já fui sequestrado. Então, até por questão de segurança, é bom você avisar. É proteção, isso é proteção. Meu bem, eu estou indo em tal lugar, tal hora eu volto. Se eu não voltar àquela hora, ou se ela ligar, meu celular não atendeu, ou o celular descarregou, ou então aconteceu alguma coisa. Até porque hoje a gente vive numa sociedade muito violenta. Isso é proteção. Então, bons hábitos geram confiança e nós precisamos dar também essa segurança ao coração do cônjuge. Quer ver uma outra prova de confiança? É que o casal não pode ter senha. Que negócio é esse de celular viver trancado, escondido, que um não pode ver quem está conversando com o outro? Isso não é de Deus, não. Ó, o acordo do não cutucar continua, tá? Mas Deus está movendo, viu? Esse negócio de marido e mulher ter senha um com o outro não é de Deus. Não é de Deus. A Bíblia diz que o casal é uma só carne. E lá no Éden, quando houve a queda, quando Deus planejou antes da queda o casamento, eles estavam nus e eles não se envergonhavam, porque eles tinham santidade. Então ninguém tinha segredo com ninguém, por quê? Porque tinha santidade. Então, se existe santidade, não existe segredo, amém? Diga comigo, se existe santidade, não existe segredo. Mas a Márcia, desculpe, meu bem, a gente tem passado por várias cidades, há mais ou menos 7 anos, a gente tem ministrado quase exclusivamente para casais e para famílias. E, infelizmente, depois dessa era da internet, 2013 fizeram a constatação nos Estados Unidos. Aumentou em 30% o divórcio depois que foi lançado o Facebook. No ano seguinte, essa constatação foi feita no Brasil. E esse número aumentou depois do WhatsApp. E a gente tem encontrado casais que têm tido problemas e até casamentos desfeitos por mau uso de rede social. Começa com uma amiguinha aqui, tem até um colega nosso, que ele é pastor também, que ele fala assim para a esposa dele, ó, cuidado com a senha do diabo na internet. Qual que é a senha do diabo na internet? Alguém que às vezes você não conhece, vai lá e no Messenger, no Facebook, começa a puxar conversa, fala assim, oi, né? Ele fala assim, isso é a senha do diabo, porque a pessoa não diz o nome, está puxando conversa, você não sabe por quê, porque a serpente do jardim. É motivo de trabalho. Aí eu penso o seguinte, o diabo é quando fala assim, oi, né? Aí tem uns que falam assim, ó, oi. Com vários i. Aí isso é uma legião inteira. Então, cuidado. O casal não pode ter segredo, nós somos uma só carne. Cuidado, porque o mau uso, eu conheço pessoas que eu já tive a oportunidade de chegar de amigo meu e dizer, meu irmão, você está casado, não está? Não, estou casado. Mas você está casado? Não, tá? Não, tá tudo bem com você? Não, está tudo bem. Não, está tudo, o que foi? Não, porque eu vi você no Facebook, mas parecia que você estava solteiro. A pessoa fica toda vermelha, porque era amigo, eu tinha essa liberdade de falar. Não é? O casado tem que parecer casado. O casado tem que parecer casado até na rede social.
A Márcia, geralmente, se você abrir o meu Facebook, pode olhar o meu Facebook, Luiz Alberto Rádio, você vai me achar lá. Você vai ver muitas fotos minha com a Márcia. Às vezes eu fazendo alguma reportagem, às vezes lá no estúdio da Rádio Paz, mas você vai ver muitas fotos minha com ela e com a minha família, porque o casado tem que parecer casado. Se você abrir o Facebook da Márcia também, você abrir o seu Facebook, tem foto nossa lá, meu bem? Claro! Tem também? Claro! Tem. Então o casado tem que parecer casado, meu irmão. Se por acaso alguém não está nessa rota, por favor, corrija a rota. O casado tem que parecer casado. Então essa falta, essa confiança, ela é gerada com a nossa ajuda, com a nossa contribuição. Quarto motivo que está faltando vinho. O terceiro é falta de confiança. Às vezes nós é que geramos a falta de confiança, mas isso pode ser corrigido. Quarto sinal que está faltando vinho, a oração. Se tem uma coisa que o casal também precisa, é oração. Oração é sinal de comunhão. Jesus, em Mateus capítulo 18, disse o seguinte: também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Foi Jesus que falou dessa oração a dois. Meu irmão, tem certas batalhas que o casal enfrenta, que a família enfrenta, que é só orando junto que a gente vai vencer. Se você orar no seu carro, Deus vai te ouvir, vai. Se você orar no banheiro da sua casa, ou lá no banheiro do seu trabalho, no banheiro da escola, Jesus vai te ouvir, vai. Ele vai te responder, vai. Mas tem certas batalhas que nós só vamos vencer se estivermos orando junto. Orar junto. Orar junto potencializa os projetos, potencializa a nossa oração diante de Deus, porque Deus tem responsabilidade com o casamento. Deus tem interesse de ver o casamento feliz e a família feliz também. Então, se você tem enfrentado alguma batalha, alguma dificuldade que você não tem vencido, experimente começar a orar em conjunto, que você vai ver que você vai conseguir vencer em muito menos tempo. Quem olha para nós, às vezes tem uma ideia de perfeição. Mas aqui não é perfeição, somos imperfeitos e felizes. Não é perfeição, é aceitação. E em muitos momentos, quando às vezes a gente não quer nem olhar um para a cara do outro, o que a gente faz? Amor, vamos orar? E a gente começa a orar. Tem dia que eu estou assim, com tanta raiva dela, quando ela fala vai orar, eu falo... Mas você é um santo, meu amor, você não fica com raiva. Tem dia que às vezes a irmã dá até vontade de colocar veneno na comida do marido dela, não é? Você não vai fazer isso, não dá vontade dela, não é? Tem dia que ela me chama para orar, dá vontade de não dar a mão, mas não tem jeito. Menino birrento. Eu sei que a oração muda as coisas. Experimente, convide o seu cônjuge para orar. Meu amor, eu não estou entendendo você. E você não está me entendendo, mas vamos orar, porque Deus vai falar aos nossos corações. Eu já fiz isso, e o Senhor tem ministrado aos nossos corações. Amém? Amém. Quando tudo estiver difícil, convide para a oração. E quando tudo estiver difícil, não rejeite o convite para a oração. Amém? O Senhor vai ministrar ao seu coração. Quinto sinal de que está faltando vinho no casamento. Opa! Falta de intimidade. É gente que está emburrado, é gente que está de greve, é gente que está dormindo no sofá, é gente que está dormindo no quarto das crianças, é gente que se esconde atrás das crianças, é gente que se esconde atrás de um cansaço, de muito trabalho, é gente que se esconde, às vezes, por uma demanda de família, uma necessidade, e não está dando tempo de qualidade para a intimidade conjugal. A Bíblia fala claramente em 1 Coríntios capítulo 7 sobre a importância da intimidade entre o casal. Compreendem? Já leram? Vou ler mais uma vez. 1 Coríntios capítulo 7 diz assim, vou ler na minha versão. Verso 5 em diante. 1 Coríntios capítulo 7. Pode começar no 4. Não, pode começar no 3. No 3. Pode começar no 3. 1, 2, 3. 1 Coríntios capítulo 7. Diz assim, o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher. Quem? Fala bem forte. Quem? O marido. Aí você acha que a obrigação é só dele, né?
Mesmo versículo 3, continua dizendo: e da mesma forma a mulher para com o seu marido. E aí fala deve. Essa palavra deve é um sentido de obrigatoriamente, é dever, não é? Se você tem o dever de cumprir as leis na sociedade em que você vive, pagar o seu imposto, pagar suas contas, dever, isso é dever. Aqui na palavra de Deus também é dever, é responsabilidade, é obrigação, é palavra de Deus para os nossos corações. Então, o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a mulher. E aqui você sabe, o dever é pagar as contas. Porque, né, eu pago as contas. Ou a mulher fala assim, porque eu arrumo a casa, eu cuido dos meninos, esse é o meu dever. O apóstolo Paulo não estava falando simplesmente disso, ele estava falando de algo mais. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, entendeu agora? Que não é pagar a conta, que não é cuidar da casa, que não é fazer as obrigações, as tarefas domésticas. É algo muito mais sério. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo. Aí as feministas piram, né? As feministas. Meu corpo, minhas regras. Pelo amor de Deus, pastora, avisa as mulheres dessa igreja que essa frase é da marcha das vadias. Meu corpo, minhas regras é uma frase da marcha das vadias. Mulheres que andam nuas, fazendo todo tipo de gesto obsceno. Então, crente, mulher de Deus, mulher decente, pelo amor de Deus, não usa essa frase. Essa frase não nos pertence, amém? Meu corpo, minhas regras. Essa frase é da marcha das vadias, das defensoras do aborto, da prostituição, da promiscuidade, do sexo sem compromisso. Isso não é de Deus. Falem para as meninas, para as adolescentes, essa frase não condiz com o nosso valor moral de quem somos à luz da Bíblia, amém? Então, olha, o movimento feminista está pregando isso, mas a Bíblia está dizendo, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas quem tem? A Bíblia responde, mas tem o marido. E da mesma forma, a Bíblia é completa. Está vendo como a Bíblia não é tendenciosa? Está falando com o marido e está falando com a esposa. Também o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a esposa. Então vocês estão vendo que a palavra de Deus é clara a respeito da necessidade de intimidade conjugal. E aqui fala, não vos priveis um do outro, não recusem um ao outro. Ei! A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola, com as próprias mãos, destrói. A palavra está nos ensinando, não recusem um ao outro, não recusem um ao outro. Não está falando só com a mulher, mas está falando com os dois, com o casal. Não recusem um ao outro. E aí a Bíblia não precisava dar explicação, era só a gente obedecer. Mas como tem umas Evas por aí, tem que explicar, por quê? Evas e Adões, né? Por que não pode recusar um ao outro? Para que o inimigo não vos tente. Para que o inimigo não vos tente. Então, eu não preciso aqui explicar, falar, detalhar. Isso é vida pessoal de vocês. Vocês é quem sabem. Eu não preciso ensinar vocês, porque Deus nos deu um instinto. Quando a gente tem a compreensão dos papéis do casamento, a gente sabe que as coisas acontecem naturalmente. Não é regra, vou fazer um contrato aqui, toda segunda, quarta e sexta, todo não sei o que lá. Não precisa disso. É algo natural no casamento. A única coisa que a Bíblia está nos ensinando é que nós não devemos ficar separados para que o inimigo não nos tente. Sinal de que está faltando vinho no casamento. É gente que está emburrado, é gente que está sem falar, é gente que está há muito tempo vivendo uma vida só de fachada. Mas hoje o Senhor está transformando água em vinho. E olha, digo mais para vocês. Eu tenho inúmeros testemunhos. E uma outra oportunidade a gente pode até chegar aqui
e contar para vocês alguns testemunhos. Se alguém quiser conversar comigo em particular, testemunhos de casais que às vezes a esposa ficou com uma certa arrogância, um excesso de confiança, maltratando o marido, falando asperamente com o marido, depreciando o marido, e o casamento sofreu avarias, danos, sofreu problemas, e que devia cuidar melhor é que o casamento foi consertado. Hoje o Senhor quer nos ensinar. Muitos maridos que às vezes não dão valor às suas esposas, e às vezes quando descobrem, já é tarde, já perderam a maior riqueza, que é o casamento. Cuide do jardim, cuide um do outro, não recusem um ao outro. Não sou eu quem está falando, é a palavra de Deus que está nos ensinando. Não andem sozinhos, não criem barreiras, não guardem ressentimento. Jesus falou que a gente só pode orar se a gente souber perdoar. E essa é o sexto sinal de que está faltando vinho no casamento, é falta de perdão. A Bíblia diz: melhor serem dois do que um. Já que nós casamos, vamos ser felizes, gente. Vamos entender que a gente tem imperfeição, que o outro também tem imperfeição, e vamos procurar ser felizes, mesmo imperfeitos. É possível você ser feliz. Eclesiastes capítulo 4, verso 9 diz: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Até nisso o casamento ajuda. Depois que você casa, se o casal ele anda junto, ele prospera, tem melhor paga, prospera, Deus abençoa. Então, já que nós casamos, vamos perdoar. E eu quero concluir aqui dizendo que por que às vezes acontece nos relacionamentos essa falta de vinho, essa falta de alegria? Como aconteceu naquele casamento em Caná da Galileia, eles não planejaram o problema, eles planejaram o casamento e planejaram um percurso de sucesso. Mas infelizmente o problema aconteceu. Às vezes pode acontecer, você está andando numa pista daqui para Goiânia e de repente tem um buraco novo que você não esperava. Isso acontece, e aí você vai fazer o quê? Vai parar, vai voltar para trás ou vai continuar? Tem que continuar, você tem que concluir a jornada. Então tem que ajustar a vela. E aí, não planejou? O vinho acabou? Ou está faltando alguma dessas coisas? O que faz? O que fez a diferença ali quando faltou o vinho? Eles iam começar, talvez um acusando o outro: olha, por que você deixou faltar o vinho? Por que você não calculou direito? Mas felizmente Jesus estava naquele casamento. Para a sorte daquele casal, aquele jovem casal, é que Jesus tinha sido convidado para aquele casamento. Então, imagine se os dois ficassem um acusando o outro, então, dizendo: a culpa é sua. Quando os problemas acontecem, primeiro a gente tem que convidar Jesus para nos ajudar, convidar Jesus para o nosso casamento. E o segundo passo, reconhecer que nós temos um problema. Não basta só o problema estar acontecendo, você tem que reconhecer: olha, eu preciso de ajuda. Mas só você reconhecer não vai mudar. É só o primeiro passo, você reconhecer. O segundo é pedir ajuda. Mas até para o casal pedir ajuda, muito cuidado. A gente estava até comentando hoje, ouvindo de uns colegas nossos, que tem gente que às vezes confessa o pecado com uma pessoa, e a pessoa vai e publica para todo mundo. Então cuidado. Até para quem a gente pede ajuda, a gente tem que pedir ajuda para a pessoa certa. Tão importante quando pedir ajuda é pedir ajuda para a pessoa certa. Felizmente, aquele casal contou com a ajuda de Jesus, e ele não nos decepciona. Jesus não expõe os nossos problemas, muito pelo contrário, ele ajuda na solução dos nossos problemas. Leve os seus problemas até Jesus. Quarto, eles ouviram atentamente aquilo que Jesus falou e colocaram em prática, eles obedeceram. A única ordem que a gente vê de Maria na Bíblia, tem gente que às vezes aí idolatra Maria e tudo, mas a única ordem que a gente vê na Bíblia Maria dando é: fazei tudo que ele disser. Tudo que Jesus falar, vocês podem obedecer, que vai cumprir. É a única ordem de Maria. E eles obedeceram. Então, só você ouvir o que a gente está compartilhando aqui não funciona, tem que colocar em prática. E eles colocaram em prática, falaram: então vamos pegar. Jesus falou para pegar água, a gente nem sabe para que é. Não sabemos o que ele vai fazer, mas ele mandou pegar água, vamos pegar água, vamos encher as talhas. 600 litros ali, gente. 6 talhas grandes, mais ou menos 600 litros de água. Era muita água. Quem já puxou água no sarinho de cisterna aqui? Você puxou água no sarinho de cisterna, lembra? Eu puxava muito e enchia uma caixa, todo dia de manhã tinha que encher a caixa lá de casa, no sarinho, 500 litros. Eu ficava um tempão lá, meu braço ficava doendo. Eles encheram 600, deu trabalho, gente.
Mas eles acreditaram, eles confiaram, obedeceram a palavra de Jesus. E aí, a gente, como diz Tiago 1,22, e sede praticantes, e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. O milagre só aconteceu porque eles obedeceram. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé? O que nós gostaríamos de compartilhar com vocês nessa noite? Eu estou vendo aqui, pastor Valdeci, pastora Rosângela, que tem pessoas que são até muito mais experientes do que eu e a Márcia em casamento. Vocês até poderiam dar aula para nós em matéria de casamento, mas a gente gostaria de compartilhar um pouco da nossa história. Nós também passamos por problemas, nós também passamos por dificuldades, e nós aprendemos, sempre que vier o problema, que vier a dificuldade, chama Jesus, pergunta para ele: Jesus, o que eu faço? Quando você passar por dificuldade, de repente, você veio aqui porque você não está enfrentando problema. Eu não sei aqui, pastor Macion, a experiência que vocês tiveram desse encontro, mas geralmente os encontros de casais que nós vamos, são as pessoas que não estão problemáticas que vêm no casamento. Quem está problemático não gosta de vir, porque pensa que a gente vai ficar colocando o dedo na ferida, vai ficar expondo. Então quem vem é que quem quer cuidar do jardim. Então talvez a maioria dos que estão aqui, ou quase todo mundo que está aqui, não está enfrentando problema no casamento. Porque quem vem, porque quer demonstrar que eu te amo, meu amor, eu te amo, minha querida, eu valorizo você, meu querido, eu valorizo meu relacionamento. Então geralmente quem vem nesses encontros é porque quer valorizar ainda mais o seu cônjuge e o seu relacionamento. Mas se um dia você enfrentar problemas no seu casamento, chame Jesus, reconheça que nós somos imperfeitos, que nós somos limitados, mas mesmo nas nossas imperfeições, nós podemos ser felizes. Aleluia. E a Márcia falou de um negócio aqui, de quando o marido, às vezes, está fazendo alguma coisa que você não agrada. Minha irmã, vou contar a experiência da Márcia comigo aqui. Teve coisa que a Márcia tentou mudar em mim e ela não conseguiu. Sabe o que ela foi fazer? Foi para os pés de Jesus, foi orar. Ela foi orar. Ela parou de falar para mim e foi falar para Jesus. E todas as vezes que ela aprendeu essa lição, que ela falava comigo e não resolvia, ela ia falar para Jesus, Jesus tocava no meu coração e o milagre acontecia. E eu quero dizer aqui para você, minha irmã, para você, aleluia, que tem tentado mudar esse marido, não tem conseguido. Deus. Tem tentado resolver uma solução, não tem conseguido. Fala para Jesus. Jesus transforma. E aí, para finalizar aqui a minha parte, meu bem, esse milagre em Caná da Galileia, colocaram a água nas talhas. Jesus transformou a água em vinho. A água é símbolo da vida, vinho é símbolo da alegria. Então Jesus transforma a nossa vida em alegria. Aleluia. E não se esqueça disso. Minha irmã, continua orando por esse marido turrão seu aí. Marido, continua orando pela esposa também. Irmã, amém? continua orando por esse marido turrão seu. E sabe por quê? Porque a água que Jesus transformou em vinho nunca mais voltou a ser água. Aleluia. Quando Jesus transforma, Ele transforma para sempre. Aleluia. Continua orando porque compensa. Muitas vezes quando a gente tenta mudar, a pessoa muda só quando está de bom humor. Aí quando ela zanga, também não vou fazer mais não, cansei de ser bonzinho, cansei de ser boazinha. Mas a água que Jesus transforma, ela nunca tem recaída. Ela sempre vai ser vinho, e vinho da melhor qualidade. Olhe para o seu cônjuge, vamos cantar uma canção. Nós somos imperfeitos, mas nós estamos caminhando para a perfeição. Fique de frente, dá as costas para o casal da mesa aí, faz favor. De frente um para o outro. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Diga comigo. A começar em mim, quebra corações, quebra corações, para quê? E sejamos todos um, como tu és em nós. Mais uma vez. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos
todos um, como tu és em nós. Onde há ódio, que haja amor. Onde há vingança, perdão. Para que teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. A começar em mim. Comece por você. Quebra coração, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Cante bem alto. A começar em mim. Dá o primeiro passo, irmã. Dá o primeiro passo, irmão. Faça você a primeira parte. Faça você a declaração de amor. Perdoe. Faça você aquilo que a palavra de Deus nos ensina, caminhando rumo à perfeição. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Deus quer transformar o seu lar, a sua casa. Ah, não, meu marido não adianta. Ah, minha esposa não adianta. Ele não deixa eu fazer determinada coisa. Fale com o Senhor Jesus, porque Ele transforma água em vinho. Cante mais uma vez. A começar em mim. Eu dou o primeiro passo. Quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. A começar em mim. Quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há ódio, que haja amor. Onde há vingança, perdão. Para que teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. Continue tocando. Abrace o seu cônjuge. Nós vamos orar por você. O Espírito Santo está sendo liberado nesta noite para que haja cura. Cura de uma palavra que foi dita sem pensar. Uma palavra que causou dor, que fez um coração sangrar. Mas hoje o Senhor está passando bálsamo. O Senhor está nos ensinando a perdoar. O Senhor está nos ensinando a falar de uma forma mais agradável, mais respeitosa. O Senhor está ministrando aos nossos corações. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada casal. Que nós possamos, Pai, compreender que somos realmente imperfeitos, mas o Senhor quer revelar a tua perfeição em nós. O Senhor quer revelar em nós o teu